Olá, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco com vocês sobre uma coisa que tem me chamado muita atenção. Nessa de eu começar a fazer as postagens de conteúdo e publicar ela tanto no YouTube, mas também na minha página no Instagram, na minha conta no Instagram, é, eu fui vendo que a existência de algumas hashtags, né, que estão relacionadas à questão da dependência química, né? E hashtags, né, que a gente, para quem é do mundo digital, deve saber, né? Ah, algumas com muitas publicações, né? Então, isso significa que quanto mais publicações tem, porque muitas pessoas usam, né, aquela hashtag para determinado conteúdo, para alavancar também determinado conteúdo. E uma dessas hashtags me chamou muita atenção, porque é a hashtag vício tem cura. Eu fiquei bastante impressionada com a quantidade de publicação que utiliza a hashtag vício tem cura. Por quê? Eu não sei se é por desconhecimento de causa, ou se é realmente uma questão mercadológica, né? Com o intuito de poder atrair pessoas para esse conteúdo e propagar uma ideia, né? Por isso, uma questão mercadológica, propagar uma ideia de que é possível, então, a cura de um vício, né? E por que então eu estou querendo falar disso? Né? Exatamente porque eu fiquei extremamente impressionada com essa promessa que é tão frequentemente difundida por alguns profissionais, por algumas clínicas, por algumas instituições, enfim, serviços de saúde que oferecem tratamento para dependência química, usando ali essa hashtag vício tem cura. Talvez eu possa decepcionar muitas pessoas, eu possa frustrar muitas pessoas, principalmente pessoas que sofrem com algum tipo de vício, ou até mesmo familiares que convivem com algum ente querido que sofre com algum vício, mas vício não tem cura. Dependência química não tem cura. Aliás, nenhum vício tem cura. É, o que nós é, o que nós trabalhamos é que é possível estabilizar o quadro, é possível encontrar um modo de vida mais saudável, apesar do vício, é possível eliminar muitos dos sintomas relacionados ao vício, é possível, inclusive, reverter alguns danos que o vício causou, seja do ponto de vista orgânico, seja do ponto de vista psíquico, emocional e seja também do ponto de vista social. Mas a dependência química é uma síndrome que não tem cura. Uma vez que se estabeleceu o quadro da dependência química, uma vez que uma pessoa desenvolve uma dependência química, ela sempre terá que estar atenta para que essa doença não se reative. Eu brinco, inclusive, com alguns pacientes e famílias, dizendo que é como se o paciente tivesse que se tornar um escoteiro, né? Ou seja, ele deve estar sempre alerta. Sempre alerta, porque qualquer mudança no estilo de vida que foi adquirido, que foi desenvolvido, vai acionar novamente esse transtorno, vai acionar novamente essa síndrome que vai se reativar. Então, é muito comum que a pessoa pense, que algumas pessoas pensem, que uma vez que esse indivíduo está há alguns anos em abstinência, que ele pode agora, então, retornar ao uso da substância, porque ele se curou.
né? Então, se ele conseguiu ficar 1, 2, 3 anos em abstinência, é sinal de que ele está curado, que ele não precisa mais se preocupar com isso, que ele conseguiu alcançar a cura para o seu vício. Então, agora ele pode restabelecer, vamos dizer assim, esse contato com a substância de uma forma mais sociável, sem ser um uso problemático. Pouco provável, isso é pouco provável. Uma vez que eu já acostumei o meu corpo a fazer o uso de uma substância em determinado padrão, mesmo que eu passe algum tempo sem fazer o consumo dessa substância, quando eu estiver novamente, quando eu entrar novamente em contato com essa substância, a probabilidade de eu voltar ao padrão anterior de uso é muito grande, porque se cria como se fosse uma memória celular. É como se reativasse circuitos neuronais, circuitos orgânicos ali, mentais, que que vão levar esse padrão de consumo aos mesmos níveis que ele já foi alcançado anteriormente, né? É claro que isso não é uma coisa instantânea, né? Eu fiz o uso hoje, amanhã eu já estou no mesmo padrão anterior. Até existe alguns casos que sim, mas não necessariamente ocorre de uma forma tão instantânea. Mas eu vou novamente, né, aumentando o meu uso gradativamente até que eu chegue novamente, até que eu chegue naquele padrão anterior à interrupção do uso. Nesse sentido, dá para fazer até um paralelo assim com a atividade física, por exemplo. Né? Um indivíduo que foi acostumado a fazer atividade física desde pequeno, ele tem uma condição física diferente daquele indivíduo que nunca fez atividade física ou nunca teve uma rotina de atividade física. Então, mesmo que esse indivíduo que teve uma rotina de atividade física fique alguns anos sem praticar, por algum motivo, ele fique alguns anos sem praticar a modalidade, a atividade, quando ele retorna à rotina de exercícios, ele alcança e ele tem um desenvolvimento muito mais rápido de recuperação da sua capacidade física, né, da sua resistência física, muito mais rápido do que aquele indivíduo que, de repente, nunca treinou e vai iniciar o treino tardiamente. Né? Então, pensando aí, uma pessoa que sempre fez atividade física e com 30 anos, por algum motivo, parou de fazer exercício, ficou lá alguns anos sem fazer exercício. Quando, aos 35 anos, por exemplo, ele retorna a rotina de exercícios, ele em poucos meses recupera e ganha ali uma capacidade, uma resistência física que aquele indivíduo que passou 30 anos sem treinar e começa a treinar com 30, 35 anos, vai demorar muito mais tempo para adquirir, se vai adquirir a mesma capacidade física. O que eu quero dizer é que o corpo desenvolve o que a gente chama de uma memória celular. Ele desenvolve uma memória de que aquilo que foi feito rotineiramente por um período deixou um registro de que ao ele retornar a desempenhar, a fazer aquela mesma rotina, ele rapidamente aciona esses circuitos que já foram, né, que já criaram um condicionamento lá atrás e que por isso retornam muito rapidamente ao padrão que já existia. Né? Isso não é diferente quando a gente fala de algum tipo de vício. Ele pode ser tanto vícios de natureza psicoativas ou vícios de jogo, de comportamentos patológicos, né, envolvendo não o consumo de substâncias necessariamente, mas ele fala de que aquele indivíduo, por já ter desenvolvido uma vez aquele transtorno, ele tem uma propensão para aquele transtorno, ele tem uma maior facilidade para formar, configurar novamente um novo quadro patológico. É como se um indivíduo que já teve um quadro depressivo, ele está falando de um dispositivo interno
e psíquico e emocional propenso a desenvolver quadro depressivo. Então, também é um indivíduo que, mesmo que ele passe anos sem manifestar o sintoma, dependendo das condições externas, ele pode vir novamente a ser acometido por um transtorno depressivo, porque ele já mostra uma propensão para aquilo. Ele já desenvolveu uma vez, então ele tem maiores condições, ele tem maiores riscos para desenvolver novamente, né? Mesmo que ele tenha se tratado anteriormente e remitido o quadro, né? Então, quando a gente fala de condições psicoemocionais e que, obviamente, também participam ali elementos orgânicos, né, neuroorgânicos, nós estamos falando de alguém que merece uma atenção especial, que ele pode novamente configurar um quadro patológico em determinadas situações, onde existam condições externas e internas para que aquilo ocorra novamente, né? Então, a gente não se cura de um vício, né? O que é possível fazer é a estabilização de um quadro, é a remissão de sintomas, é a mudança comportamental que vai sustentar, né, um estilo de vida saudável, que não envolva o uso de drogas. Isso não quer dizer que essa pessoa está curada, porque cura significaria dizer que ele pode até mesmo voltar a fazer o uso porque ele criou resistência e ele não mais padecerá daquele comportamento de uso, que ele não mais desenvolverá um quadro patológico, sintomático, degradativo, em decorrência daquele uso. Né? É como se ele tivesse tomado uma vacina, né? Então, eu já adquiri a doença uma vez, então agora eu estou imune à doença, eu não vou mais apresentar possibilidades de adoecimento, né? Cura é isso, é você não estar mais apto a desenvolver aquele quadro patológico. E isso não é possível ser afirmado quando a gente fala de dependência química. Então, um indivíduo, fazendo uma outra analogia, um indivíduo que já apresentou algum tipo de carcinoma, ele tem então, uma propensão a apresentar novos episódios. Então, o fato dele ter se curado de um câncer em algum membro do seu corpo, né? Não quer dizer, ele pode ter se curado daquilo, mas ele tem uma condição biológica propensa ao aparecimento de novos tumores. Então, ele precisa ser regrado, ele precisa estar atento ao seu estilo de vida, à questão alimentar, enfim, né? Quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando de uma forma muito complexa, né? De condições muito complexas, para que ele esteja atento, para que não apareça novas condições, novos, vamos dizer assim, focos cancerígenos, né? Então, no caso da dependência química, guardadas as devidas diferenças, é algo que ocorre nesse mesmo esquema, né? Então, se esse indivíduo já foi propenso a desenvolver uma adicção, eu estou dizendo de um sistema psíquico-emocional propenso a novamente apresentar um novo foco, né? E isso tem a ver, inclusive, com substituição do objeto de compulsão, né? Tanto que, mesmo dentro do tratamento, quando esse indivíduo ainda está em tratamento, às vezes, o que a gente vê acontecer é que ele interrompeu o uso, ele está em abstinência da droga dele, mas ele, de repente, apresenta algum quadro compulsivo em relação a alguma outra situação. Então, de repente, é uma pessoa que já interrompeu o uso da droga, mas, de repente, está apresentando um padrão compulsivo de atividade física, né? Então, a dependência química, ela é um transtorno de compulsão. Ela envolve um comportamento compulsivo. E se eu só tiro a droga e não trato o comportamento compulsivo, essa compulsão é como se vai buscar um novo objeto para continuar
ativa, né? Então, ok, eu agora não uso mais a droga compulsivamente, mas me tornei um comedor compulsivo, me tornei como é que fala? Um atleta compulsivo, né? Passo a fazer muita atividade física, ou me tornei um compulsivo em relação a questões da espiritualidade, me apego muito à minha igreja, a uma crença, ao grupo, às vezes, de narcóticos e alcoólicos anônimos, né? Ao grupo de mútua ajuda. Então, é aquele paciente que fica muito bitolado, fica muito defender uma ideia, tal. Então, o que ele está me mostrando é que, na verdade, o comportamento em si ainda não foi remitido, por mais que ele não esteja mais em uso da substância, mas ele ainda mantém o mesmo padrão relacional compulsivo que ele tinha com a droga, agora com algum outro elemento. Né? Então, ele pode desenvolver ali compulsão por outras questões. Então, isso vai nos mostrando como que o tratamento de uma dependência, ele é um tratamento muito complexo e que necessita que esse indivíduo se torne esse escoteiro que eu brinquei, né? Alguém sempre alerta a ficar atento se eu não estou fazendo substituições de objeto de compulsão, né? Então, se eu tenho uma propensão, se eu já desenvolvi uma compulsão para algum elemento, uma droga ou algum outro comportamento, eu estou mostrando de que eu tenho pré-condições, que eu tenho elementos predisponentes a desenvolver essa compulsão novamente, né? Isso vale também até mesmo para o retorno ao uso. Então, é muito perigoso, né, as pessoas, isso que eu vejo circular na internet, de que vício tem cura. Né? Isso é como se fosse um apelo mercadológico, no meu ponto de vista, é um apelo mercadológico que visa atrair pessoas e famílias e pacientes que estão desavisados em relação àquilo que o acomete, e eu vejo que é unicamente para explorá-lo financeiramente. Né? Então, de repente, pega um serviço que mostra a realidade dos fatos, que fala exatamente das condições de que, assim como esse paciente chegou, ele vai voltar, né? Ou seja, com a mesma predisposição ao uso que ele chegou, ele vai continuar apresentando, enquanto outros divulgam a ideia de que, não, aqui comigo no meu serviço você vai sair curado, né? Obviamente, quem não quer ter a cura, né, de um problema que traz tanto sofrimento? Todo mundo quer. No entanto, isso não é verdadeiro. E propaga uma ideia de que, então, ao fazer o tratamento, seja ele de curta ou longa duração, esse indivíduo não vai mais apresentar nenhuma possibilidade de desenvolver a doença novamente. E o que a gente vê na clínica da dependência é as inúmeras recidivas, os inúmeros retornos ao quadro, as inúmeras reinstalação da síndrome da dependência acontecendo muito frequentemente. Né? Então, na verdade, isso mostra o quanto que a doença ela pode silenciar, mas ela nunca vai deixar de existir. Então, eu posso silenciar, por exemplo, minha diabetes, mas eu não me curo de uma diabetes. Não existe cura para doença crônica. Né? Por isso, crônica, não é uma afecção aguda que está me afetando neste momento e que eu faço, então, um tratamento intensivo com um tempo determinado, saio dessa condição e saio, inclusive, imune, né? Porque eu tratei e não há mais possibilidade de eu ser acometido novamente por esse transtorno. Isso não é verdadeiro. Eu faço até um alerta aqui para que vocês tomem cuidado da maneira como vocês apresentam a questão do tratamento da dependência, inclusive se famílias e familiares também estiverem assistindo a esse vídeo, tomem cuidado com essas promessas milagrosas de que há uma cura, de que há um remédio, de que há um método, que é possível tirar o seu ente querido ou tirar você do vício, né? Não há, né? Vício não tem cura. Vício é algo que precisa ser administrado eternamente. Claro que em níveis de intensidade
diferentes. É óbvio, uma vez que o quadro se encontra estável já por algum período, um período significativo, você vai, obviamente, demandando menos de tratamento, mas nunca de atenção e de cuidado, nunca em relação a poder, bom, se eu já estou há 3 anos, 5 anos, 10 anos, sem, por exemplo, colocar a droga, sem consumir a droga, então agora talvez eu possa fumar um cigarrinho, de repente agora eu posso tomar um golinho, dar um tirinho, fumar um baseadinho, fazer um apliquezinho. Não, não pode, né? Na verdade, até para quem nunca fez, o risco de desenvolver a dependência é grande. Você imagina para quem já apresentou um quadro de dependência química. Ele é um paciente, ele é uma pessoa de risco de reinstalar novamente o quadro, de reinstalar novamente a dependência química, né? Vamos lembrar, novamente dizendo, que a dependência, por ser uma patologia crônica, ela sempre vai estar ali silenciada, mas pronta a ser ativada dependendo de como o indivíduo vai se conduzir frente às situações. Se vai ter os elementos predisponentes presentes nas suas situações de vida que vão reativar esse quadro. A reativação do quadro da dependência química é o evento mais frequente observado na clínica, e não situações de cura, né, onde o indivíduo passou um período ali sem fazer o consumo e agora retornou e conseguiu desenvolver uma relação totalmente saudável com a substância. Até porque em vídeos meus eu já falei isso e volto a repetir, não existe níveis seguros de uso de substâncias psicoativas, né? Não é que se eu disser assim para uma pessoa, olha, se você conseguir manter um baseado por semana, você pode ficar tranquilo que isso nunca vai te trazer danos. Não tem como segurar. Primeiro que não sei os teores presentes na erva que está sendo consumida. Ele pode estar, um dia consumir uma erva de baixo teor de concentração do princípio ativo, em outra ocasião ele pode consumir uma droga que tem uma concentração do psicoativo maior, ele pode ter pré-condições orgânicas e emocionais, que um baseado por semana já é o suficiente a acionar todo um complexo sindrômico, enquanto outros não, contam com um aporte orgânico, psíquico, emocional e social, que fumando um baseado ele não traz tantos danos. Então, quer dizer, a gente não tem como falar com segurança, ou melhor, não existe nenhum estudo, nenhuma comprovação empírica de que há uma dose segura, seja de que substância for, tabaco, álcool, de lícitas e ilícitas, né? Então, a gente pode pensar no próprio açúcar, né? Enquanto pessoas consomem horrores de açúcar, nunca desenvolvem uma diabetes, outros que tiveram um estilo de vida onde o consumo do açúcar estava presente, mas às vezes numa dose até mais baixa do que outras pessoas que fazem um consumo com doses muito mais elevadas, e essa pessoa de doses baixas apresentar uma diabetes tipo 2, desenvolver uma diabetes tipo 2, enquanto outros não. Então, quer dizer, qual é a dose segura de açúcar? O que a gente sabe é quanto menos, melhor. Né? Quanto menos, melhor. Exatamente porque a gente não sabe de todos os outros elementos que participam da configuração de uma doença. Né? E é a mesma coisa no caso da dependência química. Né? Recentemente não, né? Já estudos têm divulgado, no caso de mulheres principalmente, o quanto que o consumo de álcool ele é fator de risco para câncer de mama. Né? Aí você pode falar, uma mulher pode falar, eu bebo a vida toda, sempre bebi, sempre tomei, e nunca desenvolvi. Sim, mas uma outra com poucas doses pode ter desenvolvido, ele pode ter sido um coadjuvante importante para o desenvolvimento da doença. Então, quer dizer, então qual é o ideal? É dizer, olha, se você tomar só um pouquinho, o risco é menor. Não, pode ser que mesmo pouquinho para determinado organismo, esse pouquinho já eleva o risco de desenvolver câncer de mama na enésima potência.
né? Enquanto outras pessoas, ok, sempre usaram o álcool e nunca desenvolveram problema. Tá, mas se já houve a comprovação de que o álcool amplia os riscos de câncer de mama, então não posso dizer que há um nível seguro do uso, certo? E eu estou dizendo isso, você pode estar falando, mas o que tudo isso tem a ver com vício tem cura? É que se para pessoas que nunca desenvolveram, ou melhor, que até em momento não apresentaram características, critérios para uma síndrome de dependência, o que dirá para quem já apresentou um quadro de dependência química? Então, o uso sempre vai ser fator de risco para a reinstalação do quadro, sempre. Então, não se engane, não se engane, não importa quanto tempo de abstinência você tenha, não se engane, o vício não tem cura, a dependência química não tem cura. O que tem é tratamento, estabilização do quadro, remissão sintomática, mas aquele bichinho que desenvolveu a doença estará sempre no seu corpo. Vamos dizer assim, vou dar um outro exemplo para a gente ir clarificando e tentando fazer equiparações do quadro da dependência química com quadros orgânicos. Quem já foi pego, vamos dizer assim, pelo vírus do HPV, que é uma doença sexualmente transmissível, mesmo que ele faça o tratamento, cure das lesões, não apresente mais o quadro sintomático, né? Porque o HPV ele é uma doença silenciosa, mas em dado momento ele apresenta sintomas, ele vai apresentar lesões, tal, e no caso de mulheres isso é muito mais frequente do que no caso de homens, né, mas enfim, ele apresenta um quadro sintomático, mesmo que você faça todo o tratamento, elimine as lesões, se livre, né, vamos dizer assim, né, faça tome as medicações, enfim, faça tudo o que você precisa fazer e se limpa, vamos dizer assim, dos sintomas, você sempre carregará o vírus do HPV com você. A doença pode estar inativa, ou seja, ela não vai estar em atividade, mas isso não quer dizer que você está curado, só quer dizer que o tratamento inativou a doença. Outro exemplo, no caso de a AIDS. A AIDS é quando você adquiriu o vírus do HIV e desenvolveu sintomas, ou seja, a doença ativou. O vírus está na sua forma ativa. A AIDS é a forma ativa do vírus do HIV. Aí você entra com todo aquele coquetel, você entra com todo um tratamento para controle da AIDS, porque o vírus não tem cura. Uma vez adquirido o vírus do HIV, você é HIV positivo. Isso não quer dizer que você vai desenvolver a AIDS, ou seja, o quadro sintomático, a síndrome da imunidade, como é que fala? Da imunodeficiência, né? Então, você tem o vírus, mas ele pode estar sob controle, ou seja, você pode inativar o vírus, mas você continua sendo alguém que pode transmitir, você continua sendo alguém que pode, em algum momento, esse vírus ser ativado e você desenvolver a síndrome, né, que é a AIDS. Então, é a mesma coisa. Uma vez que você já desenvolveu uma dependência química, por mais que você faça um tratamento que inative o quadro sintomático, você sempre carregará essa propensão para o quadro de dependência novamente, para a síndrome de dependência novamente. Então, não existe cura. O que existe é controle da doença. Então, há pessoas que adquirem o vírus do HIV e nunca vão apresentar a síndrome da imunodeficiência. Por quê? Porque ela controla o vírus a partir do tratamento, a partir dos coquetéis, a partir, enfim, de tudo que são os protocolos, né, para pacientes HIV positivo. Então, ela vai poder
ter uma vida normal, fazer sexo, com alguns cuidados, obviamente. Enfim, ela vai levar uma vida normal, mas isso não quer dizer que ela está curada. Não quer dizer que ela se curou do HIV. Uma vez adquirido, ele está ali. É a mesma coisa no caso da dependência química. Não é porque você conseguiu, através de um tratamento, inativar a dependência química, ou seja, não apresentar o quadro sindrômico da dependência química, que você se curou da dependência. E por isso que também eu falo com algumas famílias que vêm, eu já trabalhei em ambientes hospitalares, né, ou seja, em locais de internação, e não só de dependência. E quando tinha um paciente dependente, e quando ele estava de alta médica, quando eu ia fazer a abordagem da família, né, levar esse paciente até o familiar, eu dizia, você me trouxe o seu ente querido dependente químico e eu estou te devolvendo o mesmo dependente químico. Ou seja, o que eu queria dizer com isso, e explicava, obviamente. O que eu queria dizer com isso é que ele não deixou de ser um dependente químico. O que acontece é que a gente conseguiu tirar ele da dependência química, mas ele é um dependente químico em potencial. Ele pode novamente reativar a dependência química dentro dele. Ele pode reinstalar o quadro da dependência química, certo? Então é a mesma coisa. Chega um paciente para o nosso serviço HIV positivo com a AIDS, já, né, com a síndrome da imunodeficiência ativada, e depois de todo o tratamento, eu estou devolvendo esse paciente para a família com o mesmo vírus do HIV. A gente só estabilizou o quadro sindrômico. Olha, ele já não apresenta mais toda a síndrome da imunodeficiência, mas ele continua um HIV positivo, não tem cura. Certo? A gente estabilizou o quadro, tirou ele da crise, impediu que o vírus ficasse ativo, conseguimos inativar o vírus, mas ele continua portador do vírus HIV, ele continua um HIV positivo. Então, o dependente químico é igual, ele pode estar inativo, ou seja, ele não está na sua dependência ativa, bebendo, usando drogas, enfim, fazendo consumo da substância, mas ele continua um dependente químico, mesmo que ele passe anos e anos sem usar a droga, certo? Então, esse vídeo é para poder esclarecer, mas acima de tudo, para fazer um alerta a você profissional e a você leigo de que vício não tem cura. E que é uma questão ética, no caso dos profissionais, que propagam esse tipo de ideia, que propagam a ideia de que é possível curar um vício, que é possível curar a dependência química. Não é possível curar uma dependência química. É possível apenas estabilizar o quadro. Volto a repetir. É possível apenas estabilizar o quadro, tirar a pessoa da doença ativa, da atividade da síndrome, e não torná-lo um não dependente químico. Uma vez dependente químico, ele sempre será. Ou seja, se ele tiver contato com a substância, ele vai desenvolver novamente, vai reinstalar novamente todo o quadro sindrômico. E por isso que dependência não tem cura. Porque se eu dissesse que tem cura, eu ia dizer aquele bebedor compulsivo, que olha, como você agora conseguiu se estabilizar, interromper seu uso e já está aí 5 anos sem beber, agora você pode voltar a beber tranquilamente, porque você está curado da sua dependência, não terá mais problema. Não é verdade. Ele nunca poderá beber. E se fizer, é com o risco de reinstalar todo o quadro que ele passou anos tratando, todo o quadro que ele passou anos estabilizando. A mesma coisa pensando aí no HIV positivo, tá tudo bem porque ele está em tratamento constante, ele está em vigilância constante, ele está fazendo o que tem que ser feito para manter o vírus inativo. Se ele larga a mão desse acompanhamento, mesmo que seja um acompanhamento bastante esporádico, né? Porque se ele estiver bem, se ele estiver estável, ele não precisa ir ao serviço toda semana. Enfim, tem todo um protocolo ali.
do trabalho. Então, mesmo que ele esteja estável, ele precisa estar em acompanhamento, ele precisa estar atento para não ativar esse vírus, não ativar a doença da AIDS, certo? Porque ele é o portador, ele tem que tomar cuidado para essa doença não ser ativada. O dependente químico, no caso, ele é o portador, ele já desenvolveu, se a gente pudesse fazer um paralelo, ele é o portador do vírus da dependência, do vírus, entre aspas, por favor, ó, entre aspas, não é um vírus da dependência, não estou dizendo que tem um vírus, tá? Mas é como se ele tivesse um bichinho dentro dele, da dependência química, que já entrou em atividade, mesmo que ele se estabilize, saia fora do quadro, ele sempre carregará essa propensão a desenvolver a dependência química e reinstalar todo o quadro sindrômico. Então, não tem cura, tá? Cuidado com propagandas enganosas, você, família, você, dependente químico, e eu fico muito assim, porque eu vejo profissionais, eu acho isso de uma extrema. Isso é muito antiético, né? Você promover uma ideia, você propagar uma ideia que não é verdadeira. Nós, como profissionais da saúde, nós temos obrigações com aquilo que propagamos, com as coisas que falamos, ainda mais agora na internet, onde aquilo que se diz propaga na velocidade da luz. E eu só tendo a olhar para essas situações e encará-las como sendo um chamariz, sendo uma questão mercadológica, para que possa atrair pacientes desavisados e você tirar dinheiro deles. Porque não é possível prometer algo que não ou melhor, algo que é cientificamente comprovado que não é possível acontecer. Então, como que eu posso prometer algo que cientificamente já está provado que não é possível acontecer? Certo? Então, tomem muito cuidado com o que vocês falam, com o que é propagado, com o que é veiculado. Acho que precisa ter essa responsabilidade do profissional, apesar de saber que os que fazem isso, eu não acredito que fazem por falta de responsabilidade. Eu acredito que fazem porque são levianos, porque têm segundas intenções, porque há uma má intenção, porque quem de fato é responsável sabe que isso não pode ser veiculado, que esse tipo de promessa não pode ser feita, que esse tipo de propaganda é enganosa, certo? Então, um abraço a todos. Esse era o recado que eu queria deixar hoje aqui no vídeo. Quem tiver interesse pode deixar comentários, pode deixar sua opinião aqui, sugestões, que nós vamos trocando ideias sobre essa questão do vício tem cura. Não tem. Tá certo? Então, um abraço a todos, até os próximos vídeos. A gente se vê por aí.